Você sabia que estima-se que 4% da população brasileira tem dislexia? Isso equivale a 8 milhões de pessoas. Olá, eu sou a Petúnia e essa é a segunda parte do meu vídeo sobre a dislexia. Eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Vou falar da minha experiência em como ela influencia na minha vida profissional e também vou comentar sobre algumas características associadas à dislexia. Bem, gente, como eu falei, eu vou começar respondendo algumas perguntas que fizeram lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não conhece o meu Instagram, vai lá conhecer, é o @canal da Petúnia, e eu acho que se você gosta do conteúdo daqui, você vai gostar bastante do conteúdo de lá. Bem, a primeira pergunta é: o que é dislexia? Bem, a dislexia é um transtorno ou um distúrbio de aprendizagem que afeta as habilidades como a leitura e a escrita. E para vocês poderem mais ou menos ter alguma ideia de como funciona, é como se um disléxico enxergasse numa palavra uma sopa de letrinhas, e aí você não consegue entender qual é a palavra que está ali. As letras ficam confusas, embaralhadas, como se tivesse uma sopa de letrinhas, tudo ali misturado, e você não consegue discernir o que é uma palavra ou não. Dessa primeira pergunta a gente já vai para a segunda, que é: a dislexia é uma doença? Não, gente, a dislexia não é uma doença, porque ela é um transtorno ou um distúrbio de aprendizagem. Ela está relacionada da maneira de como a gente aprende. E isso está totalmente envolvido com o cérebro da gente. A terceira pergunta é: o que causa dislexia? Bem, gente, isso é uma pergunta muito complexa. Os especialistas não sabem dizer exatamente o que causa dislexia. O que sabemos é que é uma dificuldade que o cérebro tem para processar e compreender as palavras, e está relacionado geralmente à linguagem, mas pode se manifestar também em relação aos números, a outras características, mas principalmente quando tem alguma dificuldade relacionada na formação das palavras, na escrita, no som delas e tudo que tem relação com a linguagem. A quarta pergunta é: como tratar a dislexia? Bem, o ideal é que você comece desde a fase da infância, logo assim que você descobre, porque quanto antes você começar a tratar, melhor. Mas se você descobrir na fase adulta, não há problema algum, você também pode trabalhar isso. E a melhor coisa é você ter especialistas como os neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos para te ajudar nas dificuldades e também te ajudar na autoestima, porque às vezes isso acaba abalando um pouco a nossa autoestima. A quinta pergunta é: você costuma trocar as letras G e Q? Porque eu conheci uma pessoa que trocava e eu queria saber se você também troca. Então, eu não troco e não trocava as letras G e Q, mas eu tinha dificuldade com as letras F, V, P, B, T, D, e eu também trocava G com C, tipo gato, cato, sabe? Mais ou menos isso. Então, também tinha a LR, que eu já comentei antes, mas que era menos. Mas eu geralmente confundia essas letras. A sexta pergunta é: para você tem diferença entre ler em telas digitais e ler no papel? Então, não. Para mim, ambos são complicados. Mas assim, não é complicado porque eu tenho dificuldade de leitura, não, gente. Como eu falei, eu desenvolvi a leitura desde muito cedo, então isso foi fundamental para me ajudar a ser leitora que eu sou hoje em dia. Então eu leio muito rápido, e isso é sim decorrente da minha iniciação muito jovem na leitura. Isso me facilitou muito, porque não costuma ser uma característica dos disléxicos ler rápido, ao contrário, geralmente a característica é ter dificuldade, lentidão na leitura, mas como eu comecei a ler muito jovem, isso me ajudou demais. E a minha dificuldade é o seguinte: se a separação entre as palavras, o espaçamento entre as palavras é muito pequeno, isso me dificulta muito em relação a me encontrar. Se eu estou numa linha e eu vou para a próxima, eu costumo me perder, e aí eu preciso ou me guiar com o dedo, ou então botar uma régua, alguma coisa assim para facilitar. Porque dependendo eu costumo me perder, e às vezes eu acabo lendo a mesma linha, a mesma frase mais de uma vez, aí eu percebo e vou para a próxima. Mas essa dificuldade que eu tenho, e isso acontece tanto em telas digitais quanto no papel, vai depender mais do espaçamento entre as palavras, entre as letras também. Qual a diferença entre uma pessoa disléxica e uma pessoa não disléxica? Bem, além das características que eu vou falar daqui a pouco, também tem a relação de que nós pensamos e aprendemos diferente das outras pessoas. O que significa isso? Às vezes, uma coisa muito simples para uma pessoa acaba sendo muito difícil para a gente, e uma coisa muito difícil para as outras pessoas acaba sendo muito fácil para a gente. Então, tem essa diferença porque a gente enxerga o mundo de uma maneira diferente de uma pessoa não disléxica. A oitava pergunta é excelente: como eu descubro se eu sou disléxico?
Bem, você precisa procurar um profissional especializado, seja um clínico geral que vai te encaminhar para uma psicóloga, para um psicólogo, um terapeuta, mas geralmente algum profissional dessa área vai te ajudar e um neurologista também vai te auxiliar a descobrir e a te encaminhar para o profissional ideal para poder analisar se você tem ou não a dislexia. Bem, agora eu vou falar um pouquinho de como a dislexia afeta no meu trabalho. Em geral, eu não sinto muita dificuldade no meu trabalho, na minha vida em relação à dislexia, porque eu já me acostumei. Eu já me acostumei, tenho técnicas de aprendizagem, tenho técnicas de como trabalhar e ler. A gente vai aprendendo técnicas e maneiras de facilitar a nossa própria vida. E foi isso que eu fiz, então eu consegui arranjar um jeito de que não é tão complicado para mim. Mas uma coisa que acaba acontecendo e eu tenho dificuldade é que quando eu estou escrevendo uma palavra, seja em português ou em inglês, às vezes eu costumo tirar uma letra ou adicionar uma letra. Isso acontece bastante em inglês quando tem palavras com 2 S's, 2 C's, alguma coisa assim, e aí eu acabo esquecendo. Em português também acontece muito isso. Uma palavra que eu tenho muita dificuldade de escrever é consciência. Eu sempre esqueço a ordem, se é S, se é C, quem que vem primeiro. É horrível isso, me dá uma frustração no coração, gente, vocês não têm noção. Mas aí eu tento a ajuda do corretor ou eu escrevo e visualizo, porque às vezes eu quando visualizo eu falo assim, não, tem alguma coisa errada nessa palavra. E aí eu tento encontrar o que é e vou consertando até descobrir. Esse é o único problema que acontece, então assim, às vezes eu tô dando aula e aí eu esqueço como se escreve uma letra, uma palavra, ou então eu até lembro, só que eu não lembro se são 2 S's ou 2 C's ou alguma coisa assim. E aí eu geralmente converso com o aluno e falo, peraí, deixa eu só verificar, porque eu acho que tô esquecendo alguma coisa aqui, ou então acho que tem alguma coisa errada. E às vezes tá até certo, aí eu falo, não, tá certo, é isso mesmo. E geralmente os alunos não se importam, é compreensível. Aliás, eu tenho alunos maravilhosos, então não tem nenhum problema em relação a isso. Agora eu vou falar algumas características que estão geralmente associadas ao disléxico. Mas lembrando, gente, isso não é uma regra, não significa que todos os disléxicos precisam ter essas características para serem disléxicos. Dependem de muitos fatores e eu só vou citar alguns, inclusive, que eu tenho, e comentar um pouco sobre eles. E a primeira característica é erros ao pronunciar palavras longas. Sim, gente, eu tinha muita dificuldade quando eu era pequena para falar a palavra maionese. Eu geralmente falava manoese. Não sei porquê, meu cérebro lembrava da palavra assim e sempre falava. E aí um exemplo também que citam aqui é a palavra cachorro, que alguns falam cacholo, alguma coisa assim. Dificuldade para aprender nomes de números, cores, formas geométricas e letras. Sim, eu tenho muita dificuldade para aprender nomenclaturas em geral. Quando você tem uma categoria de coisas e você fala, por exemplo, na geometria nós temos os triângulos. Eu vou falar triângulo porque é o único que eu consigo lembrar, gente. O restante sempre tem dificuldade. E aí, assim, características do triângulo. A palavra triângulo, às vezes eu não consigo lembrar. Eu lembro o que é, eu consigo explicar. Ele tem 3 lados, ele é assim, o formato e tal, mas eu não consigo lembrar da palavra triângulo. Esse é só um exemplo bobo, tá, gente? Geralmente acontece, mas com outras palavras. Isso é só para vocês terem uma noção. Outra característica é dificuldade para se expressar oralmente, para contar e recontar histórias. Sim, as pessoas costumam dizer que eu costumo enrolar para contar as coisas. Vocês acham que quando eu tô contando aqui eu enrolo um pouco? Não sei, eu não sei. Me conta aqui, por favor. Tô curiosa. Outra característica é dificuldade para seguir instruções verbais. Um pouco. Eu preciso ter instrução escrita e a instrução oral. Um ou outro, eu sempre preciso um do outro para poder se complementar. Não é que eu não entenda, mas às vezes demora um pouquinho mais para entender, porque eu não consigo visualizar. Isso também é uma característica. O disléxico geralmente tem uma dificuldade para visualizar algumas coisas. Demora para desenvolver o vocabulário e aprender palavras novas, isso eu não sei dizer. Mas dificuldade para aprender letras de músicas infantis, também não sei dizer se eu tenho isso, se eu já tive. Atraso para aprender a falar, eu acho que eu tinha sim, eu atrasei um pouco para poder falar. Mas também quando eu comecei a falar, eu saí que nem uma tagarela. Mas eu tive sim um pouco de atraso. A outra característica é dificuldade com sons específicos, tipo FV, PB. Eu não lembro se eu falei ainda há pouco do PB, mas eu também tenho dificuldade com o PB. E sim, isso já comentei várias vezes aqui, tem dificuldade. Dificuldade ou falta de interesse para aprender as letras e escrever o próprio nome. Não necessariamente, mas eu tinha um pouco de desinteresse para poder ler, para poder aprender a ler, eu tinha desinteresse. Dificuldade para soletrar, leitura silabada. Dificuldade para soletrar, não lembro. Leitura silabada, não sei se vocês sabem, mas é assim, geralmente quem lê assim,
leitura silabada. Geralmente quando a pessoa lê assim, isso é leitura silabada. E não, eu não tenho essa dificuldade porque, como eu já falei, desde cedo eu desenvolvi a leitura, então isso facilitou nessa área em relação a mim. A criança não entende o que ouve, sim, às vezes eu não entendia e até hoje em dia eu não entendo muito bem o que eu ouço, eu preciso parar para pensar no que está sendo dito. Problemas para associar os fonemas às letras e sílabas, sim, eu tinha um pouco disso. Inversão, diminuição ou acréscimo de letras às palavras. Como eu comentei ainda há pouco, isso acontece, especialmente em inglês. Às vezes eu insiro uma letra ou tiro uma letra de alguma palavra. Problemas com a coordenação motora. Gente, esquerda e direita, eu acertei, eu tô muito emocionada agora porque esquerda e direita, tá certo. E eu tenho muita dificuldade com esquerda e direita, minhas linhas não são linhas, são curvas, eu não sei cortar em linha reta, eu não sei fazer uma linha reta, até com régua eu tenho dificuldade, sai torto. Tipo, usa régua, aí eu uso a régua, usa régua e tipo, a linha sai assim. Fazer o quê, né? Dificuldades para decorar a tabuada e conceitos matemáticos. Sim, sempre tive muitos problemas com matemática, até para decorar as coisas e, nossa, muito complexo. Já comentei um pouco sobre isso no outro vídeo, se você ainda não assistiu, assiste o primeiro vídeo que você vai compreender ainda mais sobre o que eu tô falando e vai entender também um pouco mais sobre a dislexia. A criança não gosta de ler, especialmente em voz alta. Eu não gosto de ler em voz alta, não é porque eu não entenda, porque eu tenho dificuldade para associar o que eu tô falando com o que eu tô lendo, assim, é muito complicado. Eu não gosto porque ou eu leio ou eu entendo, eu interpreto o que está sendo dito. Os dois não dá. A escrita lenta e desordenada. Então, escrita lenta, mais ou menos. Mas desordenada, com certeza, gente. Quando eu aprendi a escrever, nossa, era tudo desordenado. Caderno de caligrafia nunca deu certo pra mim, eu já tentei, mas eu não tinha paciência e eu fazia e não conseguia seguir a linha. Eu me lembro que quando eu era pequena eu tentava seguir na linha, não fazia direito e aí eu simplesmente desistia porque eu achava me sentia muito frustrada por não conseguir fazer aquilo e todo mundo parecia fazer aquilo tão simples, achava tão simples e eu tinha muita dificuldade, então eu odiava caderno de caligrafia. Geralmente as pessoas falam, nossa, você precisava ter feito mais caderno de caligrafia, hein? E acho que realmente pode ter sido, mas como eu tinha muita dificuldade, eu acabei desistindo e deixando pra lá porque era muito frustrante pra mim. Bem, gente, essas foram algumas características associadas à dislexia, lembrando que eu não sou especialista nem nada, eu sou apenas uma pessoa disléxica e que tá aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e falar um pouco sobre o transtorno, porque eu sei que tem muita gente que não conhece. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira aos que não são disléxicos a entenderem melhor sobre a dislexia e aos que são disléxicos a entenderem melhor sobre sua própria condição de ter dificuldade para aprendizagem. É muito importante também lembrar, gente, que a dislexia não tem nada a ver com inteligência. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, extremamente inteligente, genial e ter dislexia e ter problemas em relação à dislexia. Como você também pode não ser tão inteligente, não ser um gênio e ter também problemas com a dislexia. Então, assim, isso é independente da inteligência, de QI, não tem nada a ver com isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e continuar acompanhando os vídeos por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Comenta aqui se você achou interessante esse vídeo, se quer mais a respeito e nos vemos no próximo vídeo.